Oiê! Eita, que maravilha! Será que hoje vai? Hoje vai, com certeza. Que maravilha! Que bom falar com você. Oh, coisa boa, gente. Eu admirei a memória do povo que lembrou. Ó, quem veio te dar boa noite? Fala boa Olá! Como noite, vai você? gente. É um Lambejos, lambejos, ataque de carinho aqui, ó. É a Ava. Fala boa noite, gente. Agora dá licença para trabalhar. lambejos. Fora, fora. Fora, 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 Ela fora. quer participar. Obrigada. Eu falo fora, mas continuo com a mão, ela não sai de jeito nenhum. Aí eu tiro a mão e falo fora. Aí ela entende, é sério, é sério. Mas que figura, hein? Ela é uma figura, uma figura. Vamos, E vamos aí, querido, apresentar, como vamos está? apresentar essa convidada, né? Eu acho que não tem ninguém que não conheça, né? Mas estamos Tem. falando com Isa Minatel, Tem a mais moça gente que da não qual. conhece do que gente que conhece. Que isso, Que tem é muita isso? gente para me conhecer ainda. Eu ia procurar aqui, eu ia deixar aqui do lado e esqueci. Hum. Eu sou fã de Isa, ó, há muito tempo, muito tempo, muito tempo. E o engraçado foi quando eu falei com Isa, né? Eu acho que eu te citei em algum post. Aí tu veio falar comigo, eu disse, posso te mandar meu livro? Eu disse, pelo amor de Deus, é uma honra. Eu tenho. Então, eu não sei quem tem, mas eu tenho o livro. Eu Oh, tenho o livro coisa Crianças Sem boa. Limites autografado. Então, tá aqui guardado, tá aqui maravilhoso. Coisa Isa boa, Minatel, que deixa eu honra. apresentar para quem não conhece, né? Isa Minatel é autora dos livros Crianças Sem Limites, Temperamento Sem Limites, colunista da revista Crescer e mãe de Petros, Isso além de mesmo. muitas outras coisas, além de muitas outras coisas. É Então, isso mesmo. só para contar a história, né, Isa? Da outra vez a gente tentou fazer essa live, foi engraçado porque o Instagram não deixava. Era algum Uhum. problema de configuração. E Sim, aí, toda vez que a gente começava, caía. E aí foi. eu fiquei com medo, né? E aí muita gente veio falar, dessa vez vai. Como você falou, muita gente lembrou. Aí foi Muito engraçado bom. que eu estava em São Paulo, Isa estava em São Paulo também. Aí eu disse, pô, vamos se encontrar. Aí foi Isa, o marido, Petros, a gente foi lá, jantou. Aí eu disse, Isa, vamos fazer uma live juntos, um do lado do outro. Porque foi a única maneira da gente fazer aquela live. E aí foi engraçado. E hoje não, Sim, hoje a gente está aqui e finalmente a gente está conversando. que coisa boa. Isa, Uma fala hora com o ia dar povo. certo. O povo quer te ouvir. Manda um abraço. Oi, gente, boa noite, que coisa boa. Muito feliz que finalmente conseguimos começar essa live, bater esse papo, né? A gente conseguiu se ver pessoalmente, que é mais difícil, porque nós estamos bem distantes, né? Mas não conseguíamos fazer a live, né? O que era o menos, o mais improvável aconteceu, né? Mas que bom, graças a Deus que a gente segue juntos e que tem tempo para tudo. Deus sabe todas as coisas, né? Talvez hoje é o dia que alguém vai precisar ouvir o que a gente vai falar aqui e vai fazer sentido para as pessoas hoje, mais do que aquele dia. Então, confiemos. Maravilha. Isa já me ensinou muita coisa, talvez ela nem saiba que ela ensina a tanta gente, né? Eu acho que ela sabe, né? Ela traz muita informação. E aí eu convidei, eu inventei, Isa, de fazer meio que para me cobrar disso, eu inventei de fazer 10 lives seguidas assim, uma atrás da outra, todos os dias. Que E aí eu chamei legal. de Olimpíadas do meu pediatra, né? E aí eu tô Muito fazendo bom. essa maratona. Aí hoje é a prova 3. Aí você tá aqui para abrilhantar, né? Para transformar isso Muito em bom. medalha de ouro. E aí o Que tema que eu honra. falei foi vamos destruir mitos. E aí eu peguei, eu Uhum. selecionei 4 mitos para a gente conversar. Na verdade, eu acho que hoje é uma live que eu vou mais aprender do que falar. Eu vou ser uma pessoa que a gente não quer que pare de falar. É muito bom ouvir você. Você traz informações maravilhosas e de uma maneira bastante acessível. Então, eu queria trazer uma primeiro, né? Todo mundo, quando está Sim. passando por uma situação que julga ser difícil, julga ser complicada de entender, sei lá, uma crise, uma briga na frente de alguém, etc. E aí, quando a criança está do lado, ou então pergunta: o que é isso, mamãe? O que é isso, papai? E aí a gente tem aquele costume de olhar e dizer: não, filho, isso é coisa de adulto. E Ótimo. aí, eu queria saber o que é que você acha. É melhor a gente afastar a criança dessas situações de impacto? Eu queria que você falasse um pouquinho. E aí a gente vai Uhum. conversando e complementando. Beleza, beleza. Bem comum, né? Esse é bem comum, acontece bastante. A gente quer evitar, quer esconder, quer tirar a criança de cena, né? E é papo de adulto, é conversa de adulto, não se mete, você não tem que saber isso, você não tem idade para saber isso, né? E claro que a gente faz isso com a melhor das intenções.
né? Então, assim, a gente faz isso muito bem intencionado para proteger a criança. A gente não quer que a criança sofra, a gente não quer que a criança fique sabendo, talvez, de algumas coisas que a gente acredita que ela ainda não tem maturidade para lidar, né? A gente faz um monte de suposições, né, na tentativa de proteger a criança. Ocorre que, querendo proteger, eu corro alguns riscos quando eu faço isso, né? O primeiro risco que eu corro é a criança absorver que ela não é capaz, que ela não dá conta, que ela não é importante, que ela não, que quando o assunto é sério, é importante, é relevante, não diz respeito a ela, porque ela, então, não é tão importante assim, não é tão relevante assim, não é tão capaz assim. Então, a gente corre esse primeiro risco. O segundo risco é que ela está conectada com o nosso interno, com o nosso interior, né? Nosso ambiente emocional. Então, se a gente tem uma discussão, a gente se exalta, a gente não está bem, a criança absorve tudo isso. Só que a gente tirou ela de cena, então ela não sabe o que está acontecendo. Aí ela começa a ter uma sensação de que as coisas não vão bem, mas o que ela vê e ouve fora não condiz. Não, não é nada, não. Não, você não sabe. Não, não. Já falei que não é nada. E aí ela fica confusa e começa a desconectar de si mesma. Ou seja, os meus sinais não procedem. O que eu sinto não é verdade, não se confirma do lado de fora. Mamãe está dizendo que não é nada. Se eu estou sentindo, eu estou errada. Né? Então, os meus sinais não são confiáveis. A minha intuição, a minha percepção, o meu feeling não é confiável, né? E é um problemão, porque depois quando a criança começa a crescer e tomar decisões, é justamente esse feeling que diz sobre nós, né? Por que a gente escolhe esse curso de faculdade e não aquele? Por que a gente escolhe essa pessoa para se relacionar e não aquela? Né? Porque a gente sente alguma coisa aqui dentro que nos diz, além de todas as informações, de tudo que a gente sabe do lado de fora, alguma coisa aqui dentro que nos diz que é isso. Né? E se a gente não sente isso, a gente escolhe sem saber, sem bússola, sem termômetro. E aí pode ser que não se realize. Pode ser que fale, por que eu escolhi isso? Não era isso que eu queria. Ou eu não sei o que eu quero. Né? Então, as consequências podem ser grandes. Né? Tem mais. Quando a gente tira a criança de cena, a gente expulsa também a criança do território emocional. E aí a gente fecha o canal de comunicação. Quando ela tiver um problema, talvez ela não se sinta à vontade de trazer. Porque quando a mamãe teve um problema, ela me expulsou. Ela não queria falar comigo sobre o problema dela. Então, eu acho que eu não devo também. Pode acontecer, tá? Tudo é possibilidade, né, gente? Crianças Sim. São crianças e cada um, né, como eu brinco, né? Humanos não são exatas, são humanos, Isso, né? exato. Então, mas pode acontecer isso também, dela fazer uma leitura que assim, não, então o meu problema eu também não devo falar, eu devo dar conta dele, né? Ou se eu falar, minha mãe vai ficar brava, porque ela estava brava com o problema, ela estava exaltada. Tudo isso pode acontecer. Ainda pode acontecer da criança se sentir culpada. Como a criança vive bastante tempo, né, da infância, na fase do egocentrismo, até 6, 7 anos, tudo é culpa dela na cabeça dela, né? Então, se eu não deixo claro o que está acontecendo, se eu não falo o que está acontecendo, ela pode falar que é minha culpa. Ou, se depois da confusão ainda vem alguma decisão, né? Aí que ela tem certeza mesmo que se separaram por causa dela, que as coisas aconteceram e foi por causa dela, né? Então, tem essa questão ainda da culpa. E para terminar, não vou dizer que eu explorei tudo, não, mas só para, né, fechar, senão eu vou responder 10 minutos só nessa pergunta. Ainda tem a questão que ela não aprende a lidar com o que está acontecendo. Isso. Seja lá o que quer que seja, que esteja acontecendo, a criança precisa lidar de algum jeito. Né? Então, se eu não conto, vamos supor que alguém morreu, um acidente, né? Alguma coisa assim. Se eu simplesmente escondo, se eu não conto, ela não aprende a lidar. Né? A minha mãe é psicóloga e ela me conta de um caso especificamente que ela citou já várias vezes em conversas nossas, que ela atendeu uma menina de 14 anos que havia sido muito poupada, muito, que os pais não contavam nada do que estava acontecendo. E com 14 anos eles se separaram. E ela não aguentou, ela desmoronou muito, assim, sabe? Porque ela nunca tinha sido colocada no mundo real, sabe? Assim, vivia num mundo, numa bolha, em que nada mal acontecia, era tão protegida
que também ficou frágil. E isso é uma coisa muito interessante, né? Proteger demais também cria fragilidade demais, fraqueza, né? Então, quando Caramba. a gente expõe de maneira adequada, né? Adequada à faixa etária, talvez com ajuda, talvez pegue ajuda profissional, um psicólogo, alguém que possa mediar essa conversa difícil, dependendo do que for, né? Mas quando a gente abre o canal da comunicação, quando a gente expõe de maneira adequada, a gente faz muito mais pela criança, né? Se a gente está realmente preocupado com a criança, e a gente está, né? Do É que verdade. simplesmente tirá-la da cena, do Da cena. contexto, da situação, né? Fantástico. Que cliques maravilhosos. Você está trazendo muita informação, cada reflexão massa. Tem duas coisas que também são importantes. Antes da gente mudar do tema, eu acho que você já falou até uma vez, a criança, né, ela vive naquele mundo, ela cria uma fantasia dentro dela quando ela não consegue entender o que está acontecendo. E Sim. se a gente não vai lá para explicar o que está acontecendo, ela vai ficar com aquela versão. Uhum, A versão uhum, que ela criou do problema. Além disso que você falou, né, ela pode ficar com a versão que ela foi culpada, ou então fantasiar e não ter nenhuma relação com a realidade. sim. É exatamente isso, Isa. E o cérebro não suporta a lacuna, né? Então ele preenche. Exato. E ele preenche com o que ele tem de matéria-prima. Às vezes é coisa fantasiosa, de desenho animado, coisa de historinha. E a criança, muitas vezes, depois reproduz isso como se verdade fosse. Porque ela acredita Fantástico, naquilo, fantástico né? isso. E Isso, aí depois a gente começa a achar que a criança está inventando coisa, mentira de caso pensado. E não é. isso. É a ação do próprio cérebro, em virtude da nossa atitude de esconder, que o cérebro foi lá e completou com alguma coisa, porque o cérebro não aguenta o vácuo, ele completa. Muito bom. Isso de afastar, eu lembro, eu não sei se você gostava de Friends, daquele seriado Friends. Aí Sim. tem Phoebe Buffay, né? Phoebe, a mãe dela não deixava ela assistir o final dos filmes tristes. Ai, Aí ela não sabia que Bambi, a mãe morria, essas coisas assim. E aí é mais ou menos isso, né? Aí a é. criança, ela não sabe o final da história. Às vezes ela presencia uma briga dos pais e Uhum. aí ela não sabe como terminou, que eles terminaram Isso. bem. Eles até conversaram depois e ficou tudo certo. E ela não sabe. Na cabeça dela ainda estão lá brigados, ainda a situação está difícil. E Muito aí é comum. importante, né? É importante que a criança saiba, que a criança tome ciência da situação. Você Maravilha sabe isso. que eu vivo muito isso com meu filho, assim, né? Todas as situações, ele tem 10 anos, então, assim, nos 10 anos, qualquer coisa que ele presencie, que ele veja, que ele fique sabendo, que acontece, que ele me pergunte, ou que eu conto tudo. De um jeito que eu considero adequado, mas eu conto tudo, assim. Mãe, mas por que você estava falando desse jeito com o papai? Mãe, por que você olhou com esse jeito? Ele pergunta tudo. Eles vão pegando todos os sinais. Mas você olhou, você não está com uma voz boa, você não está bem, né? Ele pergunta. E eu falo, olha, eu vou te contar, não estou bem por causa disso, 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 aconteceu isso, eu estou chateada com seu pai. Várias coisas já aconteceram, várias. Já aconteceu dele perguntar, é culpa minha? Já aconteceu dele perguntar, isso pode ocasionar de vocês se separarem? Então, coisas que eu não sabia que estavam passando na cabeça dele, né? Mas que quando eu conto para ele, está acontecendo isso, aí ele tem a liberdade de perguntar o que está trazendo, né, aquela Conflito, né? desestabilizou, né? Aquele conflito. Aquela coisa que deu uma desestabilizada para ele e ele pode colocar o que é que está mexendo com ele, porque eu posso supor, mas eu não tenho certeza, né? E às vezes era uma coisa super banal, eu falo, não, filho, não. A gente se separar pode acontecer, mas não por isso. Sabe Deixa eu te assim? contar uma história lá do consultório, já que a gente está partilhando essa semana, terça-feira. Aí eu estava atendendo uma menina, ela tinha uma faringite, ela tinha uma doença na garganta, inflamação na garganta, e aí apareceu um nódulo reacional a essa inflamação. E aí o pai levou lá, e aí eu disse, ó, explicando para o pai, eu vou pedir um ultrassom para a gente se certificar se não tem nenhum abscesso, não tem nada. A hipótese diagnóstica, né, a gente tem que escrever o que é. E aí eu coloco tumoração a esclarecer. Eu até contei ontem na live. E aí, mas eu disse para ele, eu disse, ó, coloco tumoração, mas não quer dizer que é tumor maligno, que é câncer. Aí na hora que eu falei câncer, ela estava do lado, né? E aí eu tentei meio que instintivamente, no automático, dizer assim, baixar a voz, né? Ah, não, não é câncer. Aí eu baixei assim. Aí ela olhou para mim aí, também se fosse câncer, né? O negócio estava sério. Ela olhou para mim, ela já sabia, ela entendeu muito mais da situação. Então não adianta a gente Fantástico. tentar esconder.
essa ideia que a gente tem de não, eu vou aliviar a carga emocional para a criança, ela vai assimilar a carga emocional. Como o Isa falou, é a gente, principalmente a mãe, sem nada de machismo, a gente já sabe Não que a é? carga é essa, não é? Laura É, Gutman fala muito de sim. compartilhar o território emocional. Agora, sabe uma coisa importante, já que você tocou nesse assunto de a mãe, né, nesse lugar ali? É, eu respondi no TikTok hoje uma pergunta que falava sobre isso assim. Isa, meu bebê tem 7 meses, meu marido me deixou, meu marido não, o pai do meu filho, acho que não eram casados, e agora, né, eu estou só com ele e tal, e ele chora muito, o que eu posso fazer para ajudar meu filho? E a minha resposta foi, se ajudar, porque quando a gente consegue, mesmo diante de uma tragédia, de uma morte, de uma briga, quando a gente consegue ficar bem e se estabilizar, a gente também consegue ajudar a acalmar e estabilizar a criança, mesmo sem palavras. A criança ela é muito conectada com a mãe, estando bem ou não. Claro que com o pai também, mas a gente sabe que existe uma conexão profunda e especial com a mãe, especialmente quanto mais nova é a criança, né? E então, se a gente consegue se estabilizar na hora de explicar para a criança, por exemplo, a gente pode até tirar a criança da hora que o circo está pegando fogo, mas não deixar ela sem saber o que aconteceu depois, sabe assim? De Isso, repente tá isso. lá, estão jogando prato e panela, então tira a criança, sabe? Mas depois fala, vem cá, eu quero te contar o que aconteceu, eu quero te explicar. E detalhe importante, né, gente? Quando a gente vai contar, a gente precisa ter maturidade de não colocar a criança contra o outro que a gente estava brigando. Porque a gente tem os nossos problemas, né, de adultos, de marido, de mulher com mulher, de marido com marido, de quem quer que seja, mas a criança tem aquela figura que é pai, ou que é padrasto, ou que é, enfim, e que ela precisa continuar tendo a liberdade de amar o próprio pai, sabe assim? A autorização da mãe para amar o próprio pai. É louco isso, mas às vezes a gente vai. Então tá, a Isa falou para contar, né? Vou lá contar para a criança. Porque o seu pai, Pai, aquele filho da mãe, não é para desabafar com o amigo, com o filho, não é isso, né? Com a criança a gente vai explicar e a gente vai tentar usar o máximo de maturidade que a gente tiver. E se a gente perceber que não está tendo, a gente precisa ir buscar. A criança, inclusive, é um espelho da nossa maturidade emocional, o tempo inteiro. Ela fica jogando na nossa cara o tanto que a gente ainda não amadureceu, o tanto que a gente ainda precisa aprender, o tanto que a gente ainda não dá conta da gente mesmo, das nossas emoções, dela, das emoções dela, né? Então é legal a gente ir percebendo nisso, nesse processo, assim, sabe? Mas é cuidar da gente, buscar as ajudas que a tem, gente precisa. tem uma frase que é tua, eu acho que é tua, eu não lembro se é tua, se é de Laura, mas eu acho que foi tua. Tu disse assim, que a criança sente até o que a gente não sabe que sente. É Isso, verdade, isso é fantástico, é exatamente verdade, isso, né? verdade. E é o Acho que não é compartilhamento minha, não, mas fiquei emocional. feliz que você achou que era minha. Vou dizer, eu gosto dela. Uma frase dessa, claro que eu pensaria que foi sua. Eu lembro dessa frase. Eu só sei que não é minha. Aí eu acho que era sua. E aí, isso a gente vê muito, né? No puerpério, principalmente. Sim, A gente vê sim, muitas pessoas falando sobre isso, né? De compartilhar o território emocional. Então, se cuidar também é cuidar da criança. Então, é importante a sim. gente lembrar disso. Vamos passar para o outro tema. Antes de passar para o outro tema, ó, quem não segue Isaminatel, clica aí em cima onde tem Destruindo-me. É só clicar, vai aparecer nós dois. Quem não segue Isa, segue agora. Quem não me segue, segue agora. Vamos Boa. falar agora, ó. Isa, tem muita gente que diz, a criança, ela tá chorando, e aí quando eu pego e coloco no colo, ela para de chorar. Eu tô viciando meu filho no colo. Colo vicia, colo faz mal, colo atrapalha, colo vai deixar a criança boba, ela não vai saber lidar com as situações no futuro. Como é que você vê isso, Isa? Só pode ser manha, né? Quando eu pego, para, né? É muito interessante. Isso daí é um mito, né? Mitão daqueles bem grandões, né? De que a gente faz algum mal para a criança dando colo para ela. Eu acho que sempre a gente precisa pensar em todas as situações possíveis, né? Se a gente está falando de bebês,
Porque às vezes você fala, a criança quando vai para o colo se acalma. Aí você pergunta, qual a idade da criança? Você fala, 1 ano. Então, 1 ano é um bebê, né? Então, é uma situação diferente de uma criança de 6, né? Então, assim, se eu tenho uma criança com 6 anos que toda hora fica vindo para o colo, opa, é legal eu pensar, o que pode estar acontecendo, né? Aí eu preciso ir vendo, né? O que está acontecendo? Está faltando alguma coisa de autonomia, de segurança, sentir-se seguro para explorar, para ir, para acontecer? Mas quando a gente pensa num bebê, né? O bebê, ele vem com o chip do mamífero, que é, estou seguro no bando, né? Isso. Se estou sozinho, não estou seguro. E aí, quando não estou seguro, o cérebro do mamífero libera o quê? Hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, que causam uma agitação, a corrente sanguínea, né, começa a, né, jogar sangue para as extremidades, braços e pernas, para se preparar para lutar ou fugir ou fazer alguma coisa, mas como eu ainda sou um bebê, eu não dou conta de nada que eu tenha que fazer sozinho. Portanto, eu choro loucamente, desesperadamente, porque eu sei que sozinho eu estou correndo risco de vida, né? E o choro é o quê? É a sirene, é o alarme. Me ajudem, venham comigo. Né? Quando eu choro, mamãe aparece, me dá colo. Ah, agora estou seguro, posso ficar tranquilo. Então, não é que a cama tem espinho, que o berço tem espinho, que... não é. É porque a gente foi programado para ficar juntinho, né? Então, quando a gente olha para as culturas que a gente tem menos problemas na infância, as crianças são carregadas, né? Eu não digo nem ficar no colo com os braços, porque os braços doem, cansam. A gente precisa talvez fazer alguma coisa enquanto a criança está coladinha na gente, mas usar então slings, carregadores, coisas que sejam, né, que aproximem a criança da gente, que não Aquelas afastem a tribos criança. africanas, né? A criança sendo carregada nas costas, né? Nas costas. No Japão, as mulheres japonesas têm vários carregadores também, costas, frente, interessantes. Então, tem umas coisas muito legais nesse sentido, né? E eu lembro que eu estava vendo não, eu tenho uma aluna que é brasileira e é missionária. Então, ela mora em alguma região da África e ela estava comentando com uma mulher de lá sobre as diferenças e perguntou para ela: o que é que você acha mais estranho da nossa cultura em relação às crianças? Elas estavam nesse papo de mãe, assim, né? E aí ela falou algumas coisas, agora ela falou, agora o mais estranho é você deixar seu menino dormir sozinho. Sabe assim? É você deixar seu menino longe de você na hora mais vulnerável da vida, assim, sabe? Tipo, como você consegue fazer isso? Porque, assim, chega dói nela, adulta, né, essa situação. Então é Caramba. isso, sabe? A gente se a gente olha a linha do tempo, tem muito pouco tempo que a gente inventou esse negócio de quarto separado, né, para dormir separado, carrinho, essas coisas, né, bebê conforto. Faz muito pouco tempo que isso tudo existe na linha do tempo da história da humanidade, né? Então, as crianças não estão felizes com isso até o momento. Pode ser que em algum momento da evolução acabem gostando, se acostumando, não sei. Mas até aqui, assim, a gente percebe que tem muitas crianças que resistem bravamente essa separação do corpo materno, né? Elas entendem que elas precisam. Tem uma série de coisas que elas ganham na proximidade do corpo materno, né? Elas têm o barulho mesmo, os barulhos do corpo que elas ouviam ali no útero, né? O barulho, a respiração, o ritmo, né? O coração da mãe batendo. Então, tudo isso acalma a criança. Ela sente, opa, tô no lugar certo, né? Até porque uma criança logo que nasce leva algum tempo ainda de esterogestação, que é aquela continuação da maturidade que acontece depois que sai do útero, e também aquele que eu já falei na pergunta anterior da simbiose, né, no assunto anterior, né? Então ela ainda nem sabe que ela não é outra pessoa, ela acha que ela é uma com a mãe. Então, quando ela não vê mamãe, ela se desespera, porque ela não se vê, ela não se encontra, ela não se... Aí quando vê mamãe, tipo, agora tá tudo certo, é isso. Eu sou essa aqui, né? Junto com essa aqui. Então, existe sim todo um processo psíquico. A gente só consegue dar conta do que a gente vê, né? Mas existe um mundo inteiro que a gente não vê, sabe? E esse mundo invisível é que explica muita coisa que a gente não entende no mundo visível. Então a gente olha e acha que é manha, porque a gente não entende todo, né, o processo psíquico que está acontecendo ali.
Muita Ó, coisa. tu falasse aí e me puxou uma outra pergunta, que eu até já te ouvi falando sobre isso, porque deve ter muita gente aí que na hora que você falou, o bebê olha para mim, olha para a mãe e sorri e fica contente, né? Mas a gente sabe que às vezes, isso é bem frequente, eu acho que isso deve ser uma das coisas que mais chateia as mães. Vamos dizer, a criança passou o dia com a avó, e aí quando a mãe chega, ela começa a chorar. Começa a chorar. E aí, a avó, ou quem estava com a criança, faz: foi só você chegar, ou então foi só ver a mãe e ela ficou assim. Ela estava maravilhosa. Desandou, Ela estava desandou. maravilhosa, vê? Estava maravilhosa até que você chegou, né? Indiretamente É, está dizendo que você trouxe o problema. Vamos sim. conversar um pouquinho sobre isso? Me fala aí Sim. por que as crianças fazem isso, na tua opinião. Sim, tem várias possibilidades, né? Mas uma delas que eu acredito bastante é na liberdade que a criança tem, na segurança que a criança tem de mostrar os sentimentos reais, as frustrações reais para a mamãe, né? Então, assim, às vezes, quando ela vê a mãe, ela lembra. Sabe quando a gente passa uma situação difícil e a gente chega em casa com quem a gente confia, de repente você vai lá e vai trocar o cara, você não sabe o que aconteceu comigo hoje, né? Você vai contar, aí você revive aquela frustração ou aquela raiva, pode ser raiva também, né, que você passou e aquela tristeza, e você conta, você revive aquilo, e a pessoa sofre junto com você, porque ela gosta de você, né? Ou não, né? Depende de quem você tem por perto, ainda te xinga, você foi besta, né? Enfim, mas a gente faz isso. Né? A gente, quando encontra as pessoas que a gente confia, que a gente gosta, né? A gente quer contar o que aconteceu, a gente quer compartilhar, tipo, às vezes é uma amiga, né? Amiga, você não acredita, né? A criança A gente faz a só se abre mesma verdadeiramente. coisa. A gente só se abre verdadeiramente com quem a gente confia. Foi mal te É. atrapalhar. Fala aí, continua, Não, continua. imagina, eu falo demais. Fala A não. criança faz a mesmíssima coisa. Então, quando ela vê a mamãe, ela fala: gente, mas tava ruim, foi ruim, aconteceu isso. Aí ela pega de novo onde ela machucou, que já não tá mais doendo, mas ela não quer É, contar, quer mostrar pra mãe, isso. quer o agrado da mãe para aquilo ali, o reconhecimento da mãe de que aquilo aconteceu e tal e tudo, né? Então, sim, as crianças tendem a ficar no nosso olhar de quem não sabe nada, mais manhosas na presença da mãe, quando a mãe chega, né? Tem isso. Também tem outras coisas que a gente sempre pode se perguntar. Por exemplo, eu também posso ter uma situação de uma. Laura Gutmann chama de modalidade vincular. Assim, a criança se vincula com a mamãe, né? Ganha a atenção da mamãe quando as coisas não vão bem. E então, quando aparece mamãe, eu começo a brigar com o outro que está ali, o priminho, o irmãozinho, porque quando eu brigo, mamãe me dá tudo, né? Me olha inteira, ó, briga comigo, mas é uma atenção negativa, mas é atenção. Eu tenho ela inteira para mim, ainda que de forma negativa, mas eu tenho. Né? Então, às vezes também pode acontecer isso, que a presença da mãe starta a modalidade vincular que ela está desenvolvendo com a criança. Às vezes só para tudo quando eu caio e me machuco. Então estava tudo bem, mamãe chega, a criança cai e se machuca. Né? Tava tudo bem, mas quando eu brigo, mamãe me dá atenção. Mamãe chega, a criança briga para ganhar atenção. Então tem tudo isso que é legal a gente também pensar, trazer, colocar aí as cartas na mesa, vamos dizer assim, né? Para a gente Maravilha. não fechar a questão numa coisa só, sabendo que pode, poxa, será que de alguma maneira eu estou me relacionando com a minha criança de uma forma que eu estou levando ela a se comportar assim quando eu apareço, quando eu chego? Ou será que é só essa confiança mesmo que ela está me trazendo o que aconteceu? Então, é legal a gente abrir as cartas aí e verificar, né? Isso. E Mas toda vez que a gente fala sobre modular, né? Não é para a gente ficar se culpando. Na verdade, quando o Isa fala nisso, quando a gente fala nisso, é para lhe mostrar a excelente oportunidade de que você fazendo coisas boas, você está modulando para as coisas boas também. sim, As sem crianças dúvida. imitam a gente muito fácil, né? Eu falo que a culpa tem do outro lado da moeda a palavra poder. Sabe Sim, assim? Um lado sim, tem culpa, você vira a moeda para o outro lado, tá poder. Porque se eu tenho sim, culpa, é porque eu entendo que eu interferi, eu impactei negativamente a minha criança. Então eu sim, sinto culpa. sim, Agora, se eu sim. impactei, eu tenho poder. E eu Isso. posso impactar positivamente. Né? Então, Exato. eu falo que Deus é tão perfeito, a natureza é tão perfeita que inventou a culpa só para a gente falar assim, nossa,
nossa, não quero sentir isso de novo, então eu vou funcionar diferente. É Maravilha, para maravilha. isso que serve. Eu vou tomar uma É decisão exatamente. nova. Exatamente, exatamente. Vamos passar para um outro tópico. Tem muita gente que faz assim. A criança é muito pequena. Criança não fica triste de verdade, não. Criança não sente as coisas, né? Como é que a gente consegue ensinar, né? Ensinar entre aspas, né? Como é que a gente consegue ensinar empatia para a criança, mas na verdade ensinar para os pais, né? Para os pais entenderem que se colocarem no lugar da criança, enxergarem as coisas com os olhos da criança, sentirem as coisas com o coração da criança. Como é que a gente começaria essa conversa com os pais, né? Me diz aí o que é que tu acha disso? Lágrima de crocodilo, né? Chora e nem sai É, lágrima. Fica chorando e isso. nem sai lágrima. Tá fingindo que tá O- chorando. Aquele clássico, né? Não é nada, não. Não Não chora, é não é nada, nada, não. não. Isso não é nada, não. É. Essa parte do choro é muito legal a gente pensar. Sempre que faixa etária a gente está falando, né? Se você está falando uma criança de 1 ano, ela ainda não fala. Então ela vai chorar. É o choro e o contorcer do corpo, né? São os recursos de comunicação que ela tem. Então, às vezes, ela não está morrendo de dor para ter um choro cheio de lágrimas, né? Mas ela está sentindo uma dor emocional, uma dor não física. Então ela vem e chora para te mostrar que aquilo está doendo internamente de alguma forma, né? Mesmo que não saiam lágrimas. Então é legal entender. E assim, muitas vezes o que a criança precisa é de uma validação nossa. Às vezes ela não precisa nem que a gente. É só assim, ah, é. Você ficou chateado com isso, estou vendo. Quando a gente faz, ah, é. Você ficou chateado, né? Eu estou vendo, eu percebo isso, eu te ouço, te vejo, te sinto, sabe? A criança já, ok, estou sendo ouvida, sentida, reconhecida, validada. O que eu sinto não é loucura, não é verdade, é legítimo, faz sentido. Inclusive no físico. Ai, machucou, mas não foi para tanto. Pega um gelinho pedagógico, passa um gelinho, tô entendendo, tô vendo, beleza. Agora, se eu falo, não foi nada, não, né? Às vezes, algumas crianças vão intensificar o show. Porque assim, não tá suficiente. Minha mãe não tá dando a atenção que eu preciso. Ah, tá doendo, sim! E aí fazem aquele cenário de horror, né? Então, sempre é legal te vir, te ouvir, te sinto, né? Tô aqui para você. Não precisa aumentar. Não precisa exagerar. Ai, tadinho do meu filho. Que aí a gente piora. A criança acha que sempre tem que ser um drama, tudo. Não é essa a ideia. Mas aquele suficiente. Você percebe quando é suficiente. E você pode começar a perguntar à medida que a criança vai crescendo. Ai, doeu, né? Eu vi que você machucou aí. Precisa do gelo? O precisa não é só físico. A gente tem dois desenvolvimentos acontecendo: o desenvolvimento físico e o desenvolvimento emocional. Às vezes o que precisa do gelo não é o físico, é o emocional. É a Sabe atenção assim? do gelo. Isso, né? O gelo é o cuidado físico e é o cuidado também de tô te dando atenção. No meu caso, eu falo gelo, que é isso que eu uso, né? Mas pode ser uma Isso. pomadinha, pode ser, Um né, um beijinho, né? Um beijinho, beijinho. É. pode ser um monte de coisa, né? Agora, quando a criança a gente fala, né? Não sente não, porque é criança, não sabe porque é criança, não. Essa parte é muito perigosa, né? Subestimar a capacidade da criança é um perigo enorme. A verdade verdadeira é que tem uma autora uma psicanalista francesa chamada Françoise Doutor, ela tem uma frase que é assustadora. Ela diz assim: os bebês entendem tudo. Então, você vai precisar desmamar, começa a conversar. Ela orienta assim: começa a conversar, começa a contar para o seu bebê que você vai precisar voltar ao trabalho, que você vai precisar, né, deixá-lo numa creche. Vai falando com ele vários dias, ele já vai se preparando, né? E já tem outra que eu também gosto, que é a Tracy Hogg, Melinda Blau, as autoras da Encantadora de Bebês, que diz assim: como a gente não sabe tudo que as crianças entendem, né, ou tudo que os bebês entendem, a gente fala. Porque do que a gente falar, o que eles entenderem, né, alguma coisa já ficou. E eu gosto dessas orientações, eu gosto das duas, né?
eu acho que a gente não pode levar o pé da letra. Ah, os bebês entendem tudo, porque daí eu vejo pessoas querendo conversar, conversa séria mesmo, assim, com crianças de 2 anos, assim, que você vê que a criança não vai dar conta daquilo tudo, sabe? Ou a Vivi, que trabalha comigo, falou assim, Isa, eu não sei o que acontece, eu conto historinha pro meu filho, mas ele não quer ouvir. Mas quantos anos ele tá, Vivi? Ele tem idade para já ouvir historinha? 1 ano e pouco. Não, Vivi, calma, Vivi. Calma, Vivi, calma. Então, assim, não é para levar também muito para o outro extremo, né? Entendem, mas a maneira deles, claro, né? Com o vocabulário que eles já alcançam, com o modelo de mundo deles que ainda está se fazendo, está se completando, tem ainda algumas, né? Algumas coisas para serem preenchidas, de compreensão, de entendimento. Então, com calma, mas entendem bastante coisa, né? E por mais que eu não veja aquilo que eu espero ver, né, na representação ali das lágrimas e tudo, o que a criança manifesta é verdade para ela. E isso é muito importante, sabe? Assim, é verdade para ela. E se é verdade para ela, então é verdade. Eu preciso tratar daquilo de alguma maneira para ela, não simplesmente negar ou invalidar ou descartar, né? Porque aí é onde entra o que você falou. Eu me colocar no lugar da criança, né? Se eu levo uma questão para alguém, a pessoa simplesmente fala, ai, para, você tá fazendo drama, eu vou me sentir mal, né? Então, por que que faria isso com a criança, né? Agora, se eu levo as questões e várias pessoas falam, você está fazendo drama, eu não sou mais criança, então eu tenho que tomar cuidado que eu devo estar fazendo mesmo. Pode estar fazendo drama de verdade. É engraçado isso que tu falou, né? Tu falou aí 2 frases de François Doutor, da Encantadora de Bebês, e aí tem uma outra, tem uma outra teoria de quando a gente está conversando com o bebê, a gente, de certa forma, está validando dentro da gente que ele é importante para a gente. De certa forma, quando a gente está conversando com ele, a gente diz para o nosso coração, não, ele é importante, ele faz parte da minha vida, ele merece a minha atenção, ele merece o meu cuidado. Então, é pedagógico para a gente também. Por isso que eu Sim, continuo dizendo, ó, seu bebê talvez não entenda, mas ele vai captar alguma coisa, como o Isa falou, sem mas dúvida. o maior beneficiário de você bater um papo com o bebê é você mesmo. As Perfeito. pessoas conversam com planta, pô, vamos conversar com o bebê também, né? E aí tu falou aí da Encantadora de Bebês, aí veio aqui uma seguidora, né, e falou, não, a Encantadora, aquele é um horror aquele livro. A gente tem que ter sabedoria para quando a gente vai comer uma picanha, a gente tira a gordura, né? A gente pega a parte Perfeito. boa, né? E Isa acabou de falar sobre cama compartilhada, sobre necessidade do colo. Então, ela está trazendo, não é que a pessoa pode escrever um livro ruim, mas nem o livro todo é ruim, sempre tem alguma Não lição para a é. gente tirar daí. Não é o livro todo ruim. Tem algumas coisas que Isso. eu posso questionar, né, sobre o livro da Encantadora, até porque tem muita gente que nunca leu o livro da Encantadora e fala mal dele. Pois é, E isso é pois uma é, coisa pois é. perigosa também, né? Não sei se é o caso, claro, da pessoa que comentou. Às vezes a pessoa já leu e já sabe do que está falando, mas eu vejo bastante gente, já aconteceu na minha trajetória, de pessoas que nunca leram, né? E falam mal da Encantadora de Bebês, né? E é muito interessante, se a gente for entrar nisso, a Encantadora de Bebês é do Reino Unido, que é um país anos-luz em relação aos cuidados com a primeira infância, em relação a gente. E essa mulher tem uma experiência, assim, ela conta no livro que no Reino Unido, quando nasce uma criança, uma funcionária do governo, uma enfermeira, passa 15 dias na casa da mãe da criança, junto, porque com 15 dias vivendo na mesma casa, ela tem condições de saber se o bebê está bem de verdade ou não está. Porque você bem deve saber no seu atendimento que o pai e a mãe vão falar o que eles acreditam que possa sinalizar alguma situação, problema. O que eles não identificam, eles não te levam. E às vezes está Exato, acontecendo e você não sabe, porque exato. eles não trouxeram. Então, se você tivesse junto com o bebê 15 dias, você ia poder ter certeza se está bem ou se não está. Assim como às vezes eles levam problemas que não são problemas, mas que eles levam como se fossem, e aí você tem que trabalhar com aquilo que lhe chega, né? Isso, Então, isso. aí você pega uma pessoa dessa, com décadas de experiência com bebês, ela, pelo movimento do corpo, ela sabe o que o bebê está expressando. É inacreditável, é o idioma do bebê, sabe? Que tem um estudo profundo dos temperamentos dos bebês e joga tudo isso fora, porque você não concorda com alguns métodos dela em algumas áreas.
Eu acho um perigo. Isso Um serve para ela, né? desperdício. Serve para Um muita coisa. desperdício. Exatamente. Mandy até colocou, eu falo mal porque li os dois. Maravilha. Exatamente por isso que a gente está falando. Que bom, a gente tem que estudar mesmo. E a gente tem que ter essa sabedoria, né? Não adianta ter só conhecimento, tem que ter a sabedoria de escolher o que está ali no meio daquelas coisas que a gente pode tirar para nossa vida. E assim, para você jogar tudo fora, pensa no Stamitiba, falecido Stamitiba, Sim, sim, sim. educador japonês com idade para ser meu pai. Então ele tinha um ponto de vista um pouco mais autoritário, no meu modo de entender. Mesmo assim, disse e escreveu coisas incríveis. Eu concordo 100% com o que ele falava? Não. Mas eu pego um monte de coisa que eu concordo. Sabe Maravilha. assim? Maravilha. Eu acho que é bacana a gente ter essa capacidade de pensar, né? A gente pensa algumas coisas de algumas pessoas, sabe? Porque senão a gente joga a pessoa inteira fora. E toda a obra dela é um desperdício. É um É. desperdício. Pode ter coisa boa ali também. E o oposto, né? O contrário, na verdade, é a gente tentar assimilar 100% do que as outras pessoas dizem. Eu acho, pronto, a gente, vamos dizer, eu e Isa, eu acho que a gente concorda nisso, Montessori é fantástica, certo? Sim. Aí ontem eu trouxe uma discussão, não foi ontem não, foi no Maternidade Blindada. Eu estava com as mães conversando sobre isso, de jogar fora esse peso nas costas de algumas questões da maternidade. E eu falei que às vezes a gente sai de um modelo em que a gente é 100% repetidor do que os nossos pais faziam, e aí a gente começa a estudar e pega Montessori, e aí a gente sai 100% dos nossos pais para 100% Montessori. A gente vai ficar parecendo um ET, sempre querendo voltar para casa. A gente não vai estar no nosso 100%. Não dá para a gente adaptar 100% da rotina, das orientações de outra pessoa. E aí a gente começa a se sentir culpado, achar que só a gente está fazendo errado. Aí tem aquela cena do ET, né? ET, telefone minha casa. Você fica como mãe, como pai, ET, telefone minha casa. Você nunca se encontra. Então, é dessa habilidade que a gente está falando. Obviamente, tem pessoas que a gente concorda em quase 100%. Tudo que Isa disser, se alguém chegar e dizer, ó, Isa Minatel disse isso, eu vou dizer, é isso mesmo, até sem saber o que é, para depois eu dizer, ó, pô, tem pessoas que a gente tem essa afinidade, que a gente confia e a gente já colocaria 100% de chance. Montessori é assim, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não ir de um mundo para o outro e não encontrar o nosso mundo. A gente tem que Sabe o começar quê? a se adaptar. Fala aí. A gente precisa conectar a gente com a criança. Porque Isso, às vezes a gente está buscando fora, 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 e a nossa criança está aqui nos dizendo o que ela precisa, isso, sabe? A gente está aqui com a criança falando com a gente, e da nossa relação com a criança, a gente vai encontrar exato. muito mais respostas que se encaixam na nossa vida do Olhe que para a as que vêm de criança. fora, Olhe para a sabe? criança. Então, assim, qualquer metodologia que te coloque em conexão com a criança, né, ela te ajuda mais do que simplesmente colocar, ditar regras, né? E eu acho que um pouco da resistência, né, com a encantadora de bebês, por exemplo, é a coisa da rotina, né? Que ela quer estabelecer a mesma rotina para todas as Isso. crianças. Então, tudo bem, não pega essa parte, mas não joga fora todo o estudo que ela deixou ali sobre temperamentos, por exemplo, que é fantástico. Deixa eu te falar essa história de olhe para a criança, né? A criança está dizendo para você. Tem um cara, Peter Davis, o nome dele, ele faz trabalho sobre neonatologia, né? Ele faz trabalho sobre reanimação neonatal. Aquele bebê que nasce mal e a gente tem que reanimar ele na sala de parto, ou então prematuros. E aí ele é, assim, uma sumidade. Esse cara é fantástico, né? E aí ele estava numa sala de parto atendendo um bebê prematuro, e aí ele atendendo o bebê prematuro e aquela série de sensores apitando, pam, 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 dizendo que a saturação estava baixa. Todo mundo hoje sabe o que é saturação. Saturação estava baixa, saturação está baixa, e o alarme apitando, e ele pegando as coisas, colocando oxigênio no bebê, trazendo máscara, como se fosse reanimar o bebê. Aí a enfermeira disse, doutor Peter, olhe para a criança estava bem, a criança estava se mexendo, a criança estava chorando, o sensor tinha caído. E ele estava Uau! tratando o sensor. E aí ele disse que quando aquilo ali mudou a vida dele para sempre. Como ele não estava mais olhando para a criança, né? Como a gente está mecanizado, a gente olha para os sensores, a gente nunca olha mais para a criança. A gente se preocupa mais com a reação dos outros, as atitudes dos nossos filhos, do que a gente olhar a atitude dele. A gente fica preocupado no shopping com o que as pessoas estão falando do nosso filho. Se ele está correndo, se ele está chorando, se ele está gritando, se ele está demais no meu colo. A gente não está preocupado, a gente não está mais olhando para os nossos filhos. Eu falo sempre Perfeito. uma frase de Brazelton. Eu falei até ontem essa frase.
a gente tem que voltar a se apaixonar pelos nossos filhos. Porque a gente está naquela fase que a gente não tem tempo para nada. Na verdade, a gente não tem emocional para mais nada. A gente está tão sobrecarregado que a gente não consegue se apaixonar pelos nossos filhos. Então, a gente tem que lembrar disso. Vamos para o próximo. Fala aí, fala. A gente está vivendo uma fase que a gente tem acesso a muitos especialistas, né? A muita coisa boa. Como que a gente está promovendo agora? Esse bate-papo é tão legal, tanta coisa boa, que às vezes a gente ouve mais o especialista do que a criança, sabe? E é um perigo inverter isso. A gente tem que ouvir a criança, pegar o que o especialista fala e trazer para a realidade minha da criança. O que cabe na minha vida, daquilo que eu achei interessante, que o especialista falou. Né? Então, eu recebi uma pergunta de uma aluna muito interessante. Ela falou: eu tenho gêmeos de 3 anos e eu estou querendo colocá-los na escola. Aí dizem que é para colocar eles separados, porque a minha sogra também teve gêmeos e eu conheço algumas pessoas que são gêmeas e todo mundo falou para colocar em salas separadas. O que você acha? Eu falei: e eles, o que acham? Você já perguntou para eles? Exatamente. Eles têm 3 anos, eles já têm grila. condição de se posicionar e dizer: olha, acho melhor juntos, ou não, queremos ficar separados, ou o que eles acham, sabe? Claro que não necessariamente a única fonte da sua decisão vai ser o que eles acham, né? Mas minimamente que isso faça parte da sua conversa, porque se inclusive você decidir diferente do que eles acham, aí nós temos que construir uma ponte. Entre o que eles acham, o que a gente acha, para a gente chegar numa coisa comum, para funcionar para todo mundo. Não passar por cima, né, da opinião da criança, do que a criança acha, do que ela sente, né? Porque tem de tudo. Tem aqueles que preferem realmente ficar separados e tem aqueles que preferem ficar juntos, que se você separar será um crime. Né? Então, vamos entender, que momento essas crianças estão, né? Como está se desenvolvendo a identidade de cada um, eles estão saudáveis, eles estão felizes, ou está acontecendo alguma coisa que justifique pensar em separá-los, e se estiver acontecendo, como é que nós vamos conduzir isso com eles, né? Mas assim, quando eu tiro o foco da criança, no sentido de desrespeito a ela, e eu escuto mais a mim mesma ou a outros do que a criança em si, eu não percebo, mas é um grande desrespeito. E eu posso, assim, a criança está ali segurando o alvo, eu estou atirando lá para o outro lado, porque eu estou, né, focada no especialista, focada na teoria, focada em mim, focada na minha logística, né, da minha agenda. Ah, mas eu fico com a minha criança. Aí você vai ver, do ponto de vista da agenda da mãe, ela dedica 40 minutos todo dia para a criança. Do ponto de vista da necessidade da criança, a criança precisava de 4 horas, sei lá. Entendeu? Então, é um pouco sobre isso, né, que a gente precisa resgatar. Que tem a ver, na verdade, pensando agora, com o nome da minha palestra no TED, O Mundo sob a Perspectiva da Criança. Que é fantástico. Quem não viu ainda, fantástico. É a perspectiva da criança, sabe? Assim, na perspectiva da criança pode não estar sendo suficiente. Na perspectiva da criança pode não estar sendo positivo isso que você está querendo fazer, o que você está, né? Então, é muito interessante. A minha resposta foi essa. Pergunte para eles. Isso. E você falando aí sobre a importância da visão da mãe sobre o seu próprio filho, né? Ninguém tem mais horas de voo em seu filho do que você. Nenhum especialista tem mais tempo com ele do que você. Além dele, né? A criança tem mais horas de voo nele mesmo. Depois vem a mãe ou o pai. Não tem como eu, como pediatra, saber mais do seu filho do que você. O Winnicott, ele tem uma frase que eu acho massa. Chamaram ele para dar uma aula para as mães. Aí, eu não sei se sabe dessa história. Tá? Eu vou procurar qual livro dele. Eu acho que sei. Aí perguntaram para ele, aí pediram para ele dar essa aula. Ele disse: o meu maior receio é eu atrapalhar o conhecimento que a mãe tem sobre o filho dela. Perfeito. Ele tinha mais medo de atrapalhar, de tirar essa mãe desse professor que ela era, né, assim, de todo o conhecimento que ela tinha sobre o filho. Ele tinha medo de, como especialista, atrapalhar isso. E isso eu carrego para a vida. Quando eu estou lá no consultório, quando eu estou conversando com os pais, quando eu vou dar uma informação nova, a gente está ali para fazer o ajuste fino, né, Isa? Quando você está com as suas famílias, a gente está ali só para dar o ajuste fino. A gente não quer que aquela família seja 100% Reginaldo, 100% Isa, 100% Montessori, 100% Carlos Gonzalez. A gente quer que aquela família seja 100% aquela família. Agora, contanto que seja poupado
a criança de algo desnecessário. Se a gente está vendo que está indo para um caminho errado, a gente não quer trazer para o nosso caminho, a gente só quer tirar do caminho errado. E que a criança, junto com a família, se encontrem, né? Dá um ajuste naquela bússola e vai em frente. É mais ou menos isso. Deixa eu ver outra dúvida. A gente já falou, isso é coisa de adulto, já falou de colo, vicia, já falou de criança, não fica triste. E para finalizar, eu queria trazer, pronto, a gente falou de Montessori, eu acho massa, eu acho fantástico como você fala sobre ela. Eu sinto que ela tá do teu lado, tá entendendo? Eu sinto que ela tá dizendo, Isa, fala isso, eu sinto isso. Então, ó, Oh, meu uma coisa Deus, que a que honra. gente fala é assim, criança não pode mexer em tudo, né? Então, aqui, por exemplo, o meu filho joga tudo que pega, joga tudo no chão. Então, aqui em casa eu até posso fazer isso. Essa é uma situação, né? Mas o tema que a gente vamos conversar sobre criança não pode mexer em tudo, né? Criança tem que ter aquela. Então, quando meu filho está em casa, eu até posso deixar. Mas se eu levar para uma casa de alguém, ele vai repetir tudo, vai quebrar, vai jogar as coisas fora e etc. Como é que a gente conversa, né, com os pais e como é que a gente conversa com a criança sobre isso, né? Ah, eu posso deixar um copo de vidro? Montessori fala muito sobre isso. Eu posso deixar um copo de vidro? Então, Isa, fala um pouquinho para a gente sobre isso. É muito legal, isso é muito legal. A primeira coisa que eu quero começar comentando é o seguinte: uma criança que pode mexer em casa, né, o raciocínio meio óbvio, né, do adulto linear é que se ele vai mexer em casa, ele vai achar que pode mexer em qualquer lugar que ele estiver. O que eu não percebo é que a curiosidade é um instinto natural da criança, né? Manipular as coisas, mexer, isso aí todas as crianças nascem com isso. Por que elas nascem com isso? Porque a natureza entende que a partir dessa curiosidade ela vai aprendendo tudo sobre o mundo e vai conseguir viver nesse mundo. Então, se ela nasceu num mundo de gelo, ela vai aprender tudo ali, vai saber sobreviver ali. Se ela nasceu num mundo mais quente, ela vai aprender. Então, é para isso que serve a curiosidade, para ela aprender, e por isso que cada cultura ensina, né, a sua forma de viver. E a criança vem com esse olhar assim para o mundo. Se ela é atendida na sua curiosidade em casa, se ela pode explorar, se ela pode mexer, se ela pode pegar, apalpar, cheirar, lamber, botar na boca, fazer, ela fica com isso mais em equilíbrio, mais em paz. Vamos supor que a necessidade dela de explorar estava aqui e eu permiti. Quando eu saí e fui para casa do outro, a necessidade está aqui, ó. Então, não é que não exista, existe, tem coisas novas, diferentes, ela vai querer olhar, mexer, pegar, palpar, lamber, mas se eu conseguir, com paciência, com calma, ir ajudando a minha criança a entender e olhando o outro adulto também, né? Se aquele adulto está de fato incomodado ou não, se aquele adulto falou, ah, não, isso pode, e aí eu vou mediando essa situação com paciência. Talvez não seja perfeito, mas eu vou ali entendendo. A minha criança precisa entender que aqui ela não pode mexer em tudo, aqui é a casa da tia fulana, né? Ó, a tia ficou com cara de assustada, isso aqui ela gosta muito, né? Aí então a gente tira de cena. Ah, vamos trocar por esse aqui ela falou que pode, né? E às vezes a criança chora um pouquinho, e às vezes eu tenho que ficar com ela no colo, porque tem muita coisa, não é um ambiente kids friendly, né? Preparado para a criança, e eu tenho que segurar no colo, porque se eu deixar solta vai dar ruim, né? E aí, enfim, eu vou entendendo quais são as regras e possibilidades daquele espaço que eu estou. Então, na minha visão, não tem uma regra fixa. Que em casa ela pode mexer em tudo e nessa casa ela não pode mexer em nada. Não sei. Nessa casa eu vou ver. Vou olhar para o ambiente, vou olhar para as pessoas que estão presentes, vou entendendo ali, vou lendo, vou fazendo a leitura do ambiente até onde dá para deixar, que está tudo bem, que não está sendo sem noção, sem educação, desrespeitoso com o ambiente, né? E até onde realmente não dá. E aí também eu vou decidir se enquanto a minha criança tem esse tamanho, eu vou continuar indo nesse ambiente. Porque às vezes é tão estressante para mim ter que administrar isso tudo que eu prefiro deixar de ir por um tempo, chamar para minha casa ao invés de ir na casa do outro, né? Porque realmente ficou muito difícil para mim por enquanto. Vai passar essa fase daqui a pouco, né? Então é legal ter esse olhar, assim, esse pensamento. Outra coisa importante, a criança tem que entender que nisso ela não pode mexer, né?
ela vai entender. Assim que ela tiver maturidade, né, cerebral para entender. Até lá, de duas uma. Ou ela vai poder mexer, e aí ela vai entendendo como tudo funciona, e vai ser respeitada, vai manter a curiosidade ativa, o interesse, a vontade, que são coisas que fazem falta depois no adolescente, hein? Não tem vontade de nada, não tem interesse por nada, não quer nada com nada. Então ela vai manter isso tudo ativo, ou ela vai não fazer isso por medo ou por ter sido podada já na sua curiosidade, na sua vontade, na sua capacidade de explorar. Então, e se ela não fizer por medo, é triste, porque ela rompe com você. Cada vez que ela sente medo da gente, ela confia menos na gente, ela se abre menos pra gente, ela tem menos vontade de seguir a gente, de fazer aquilo que a gente quer que faça, né? Ela às vezes faz, mas não pelas motivações de estar sendo forjado um caráter, princípios, valores, mas porque ela tem medo. Né? Ou até medo de nos desagradar, medo de perder o nosso amor, É muito triste. É uma relação muito triste, porque ela já começa a se vincular pelo medo. Pode acontecer que ela sempre procure alguém que provoque medo, porque ela vincula medo com amor. Aí a gente começa a fazer um monte de coisa triste, né? E na outra hipótese dela não mexer, porque então ela ficou apática, ela não tem vontade mais de mexer, porque ela sabe que mexer é errado, mexer é indesejado, explorar é... Não, minha mãe não gosta de quem explora, de quem mexe, meu pai não gosta, brigam comigo, e então eu não exploro, não mexo, nem quero mesmo, nem tenho vontade, nem... E aí aquilo vai, né, ficando cada vez mais apático, mais fechado, e a criança vai perdendo vida, né? Às vezes ainda é muito nova e perde, né, muito da vida que pulsa dentro dela, porque não pode mexer, né? Não pode. Isso é um fantástico. Lamento. O que você falou, né? Que mexer, explorar, né? Testar as iniciativas, né? A maneira da criança de resolver os problemas dela é uma necessidade básica dela, né? É maior que ela. A gente fala como adulto, né? Como se a gente respeitasse regras, né? Tem coisas que a gente sabe que não pode fazer e faz, né? E parece que a gente não. Todas as leis, tudo a gente está sempre ali. Várias vezes alguém já avançou sinal, alguém já foi de um canto para outro sem cinto de segurança, enfim, entre outras coisas, né? Mas é aquilo, né? A gente, toda vez que a criança for mexer em algo e você vem com aquele ímpeto de, não, ela tem que aprender que não pode. Mas antes disso, se a gente se fizer a pergunta, né? Por que não, né? O clássico, essa é a né? peneira. O clássico, é o filtro, né? Por que não? Porque vai sujar. Porque vai, sei lá. Porque vai melar. Porque vai estragar, né? Porque vai amassar. A que custo a gente está vetando isso, né? É uma necessidade básica da criança de explorar o mundo. A criança não manda nessas necessidades no começo, né? Montessori fala muito do professor interior, né? E aí é como se o cérebro da criança é o único capaz de dizer, ela precisa aprender isso. E aí ela manda um comando para o professor, e eu chamo esse professor de personal trainer, né? Então eu chego na academia, o professor diz, tem que malhar a perna. Aí o personal trainer vai dizer, vamos malhar nessa máquina, vamos fazer esse exercício e etc. Aí o cérebro da criança diz, tu tem que desenvolver esse movimento da mão. Então o professor vai dizer, para desenvolver isso aí, você vai pegar aquele objeto que está ali na frente, manipular e etc. Se você vai lá e diz, não, bate na mão da criança, tira a mão da criança, a que custo a gente está fazendo isso, né? A gente, como a Isa falou, a gente está matando a iniciativa da criança. Mais para frente, a gente vai vivenciar essa geração que a gente tem hoje. Geração neném, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada. E depois, Isa, aí vai procurar o profissional para tratar isso. Sim. Não é? Os próprios pais vão querer levar para um psicólogo, para alguma coisa, para tratar isso a criança. Então, a gente fica nessa situação, né? Às vezes, a gente cria um problema para resolver depois. Então, eu acho que vai mais ou menos por aí. Isa, sem saber ainda, né, que está criando problema. Isso que é triste. É sem querer. Saber. Exatamente. Eu vou te liberar, porque eu já te segurei demais. Eu te segurei aqui 1 hora. Combinei contigo para a gente conversar só um pouquinho. Lucas acordou, tá aqui chorando. Eu vou dar um help ali, vou pegar para revezar ali. Isa, tá certo, eu queria duas coisas. Eu queria que, se você
quiser deixar algum recado, alguma mensagem para a gente, né? É muito legal. Você falando, parece que é o seu coração que está na boca. Você é desse tipo de pessoas assim que a gente não quer parar de ouvir nunca. Obviamente, Querido. eu vou te aperrear para te trazer mais vezes, porque se não for por aqui, é pelo WhatsApp. Eu vou sempre falar contigo, você sabe disso, né? Muito Então, bom. então é muito Muito bom falar bom. com você. Eu queria agradecer. Foi fantástico para mim, para todo mundo que ficou aqui. Vou deixar, Beleza. obviamente, essa live salva, né, para todo mundo ver depois. Isso aqui é uma coisa que tem que ficar para a eternidade. Muita gente tem que aprender com isso. Então, deixa teu recado. Avisa aí, Sim. deixa algum recado para a gente. Olha, eu gosto sempre de uma frase que o Mário Sérgio Cortella disse, que ele fala assim, que a gente não fica velho, porque para ficar velho é necessário nascer pronto e ir se gastando. E isso acontece com carro, geladeira, sapato, mas gente nasce não pronto e vai se fazendo. Portanto, gente não fica velho. Isso. Então, eu acho que a gente como mãe também, a gente nasce não pronta e vai se fazendo. A gente como pai também, a gente como pediatra, por que não? Também, né? Então, eu acho que a gente está sempre se fazendo. Então, a gente pode mudar de opinião, a gente pode estudar mais, a gente pode abrir a mente, a gente pode olhar para outras formas, né, de se fazer aquilo que a gente achava que sabia. E está tudo bem, né? Porque a gente está se fazendo nesse lugar de mãe. Então, assim, gratidão sem limites pelo convite, por esse encontro, por essa oportunidade. Adoro conversar com você. E é isso, a gente está sempre se fazendo nos encontros, nas interações, naquilo que a gente ouve, lê, aprende, assiste, e a gente tem a chance de ser melhor a cada dia, porque a gente está sempre em construção. Não Que somos maravilha. seres acabados, né? Somos É seres verdade. inacabados. Isso é maravilhoso. Finalmente saiu a live, Isa. Finalmente saiu. Ê, conseguimos! Agora que vem as próximas. Obrigado, um beijo muito Maravilhoso. grande. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Valeu. Tchau, tchau, Querido, pessoal. Um valeu. abraço. Valeu, gente. Obrigada. Um beijão.